pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um Arena Kids. E aí, estão preparados para louvor, história, desafio? E aí, bora lá? Mas antes disso, vamos falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, muito, mas muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, por sua dedicação, Senhor, para comigo. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Papai do Céu, abençoe, Senhor, o Arena Kids, que as histórias sejam gravadas no meu coração. Abençoe todos, Senhor, que estão aqui nos assistindo e todas as crianças, Senhor, que não te conhecem, que elas possam te conhecer. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Bom, mas antes disso, de passar para a história, que hoje a tia Verô vai contar a história, vai ter louvor. Então, eu vou fazer um quebra-gelo com vocês. Bom, em Jeremias 1:5, diz assim que antes de vocês serem formados lá dentro da barriga da sua mãe, da sua mamãe, ele já tinha te formado. Então, você era igual este copo de água. Vocês sabiam disso? Vocês eram assim, ó. Purinho. Mas aí, crianças, vocês sabiam que o pecado, ele está no mundo, né? E aí, quando nós estamos assim limpo. Mas aí, quando o pecado, ele entra na nossa vida. E aí ele fica o quê? Sujo. Ele deixa o quê? Nossa vida suja, cheio de pecado, né? Aí a gente fica feio. Olha aqui, ó, um copo branquinho que tava de água purinha, agora, ó, tá todo sujo de pecado. Mas o que Jeremias diz? Que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mamãe para nós sermos profeta, para nós falarmos para várias gerações, para o mundo todo sobre Jesus. Então, quem é essa peneira? A peneira significa Jesus, que ele purifica dos nossos pecados, ele nos guarda, ele nos protege. E ele veio ao mundo para ressuscitar e morrer por nós, né? Então, aí, de um copo sujo, aí veio Jesus com outro copo que não tem nada, e ele nos dá uma vida, ó, limpa de novo. E quando a gente pede perdão dos nossos pecados, fica os pecados naquela nossa velha vida, e Jesus, ele recolhe todos os pecados e nos perdoa. Legal, não é verdade? Então, como a história de hoje, as duas histórias que nós vamos aprender hoje. Guarda bem, para que o pecado não faça parte da sua vida, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. E bora para a história, bora pro louvor, bora pro desafio. E um beijo, até mais.
bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Como passaram todo esse tempo? Estamos chegando no nosso último episódio, né, do tema da nossa série Descoberta. Vocês descobriram muitas coisas, vocês entenderam tudo que a gente falou sobre os frutos do Espírito, mas antes da gente finalizar, a gente tem 2 ainda para falar. Vocês sabem qual é? Olha lá no tabuleiro, qual que é mesmo? Mansidão e domínio próprio. Mas o que significa, deixa eu ver, mansidão e domínio próprio? Antes de eu explicar o que é mansidão e domínio próprio, eu quero que vocês voltem um pouquinho, abram a Bíblia. Lá tem uma história no Velho Testamento de uma pessoa chamada José. José era filho de Jacó com Raquel, né? Raquel queria muito ter filhos, mas naquela época ela não tinha filhos, ela não podia, né? E aí o que aconteceu? Jacó acabou tendo filhos com a sua empregada Lia. Teve vários filhos, mais ou menos uns 10, 11 filhos. Porém, num determinado momento, Deus abençoou a vida de Raquel e permitiu que ela tivesse filhos. Isso fez com que Jacó ficasse muito animado, muito feliz, muito alegre, né? E aí, todo o seu amor era mostrado diante de José. Seus irmãos, né, os irmãos de José ficavam muito enciumados, com o coração muito cheio de amargura, tristeza, de raiva, de inveja. Sabe quando a gente fica com inveja do nosso irmão? Ah, meu irmão ganhou isso e eu não. Então, os irmãos de José era a mesma coisa, só que era bem pior, porque eles iam alimentando só coisas ruins dentro do coração. Porém, José era uma criança muito feliz, muito amada e tinha um coração muito bom. Ele em nenhum momento ele era frustrado, ele tinha inveja dos seus irmãos, ele não tinha nada dessas coisas, ele não tinha um coração ruim. Isso fazia com que os irmãos dele ficassem ainda com mais raiva. O que aconteceu? Num determinado tempo, os irmãos de José quiseram matar José. Vocês acreditam? Eles quiseram matar. Pegaram José, levaram para um lugar bem longe para poder matá-lo. Mas Deus permitiu que isso não acontecesse. Em vez disso, eles fizeram outra coisa. Sabe o quê? Estavam passando umas pessoas viajando e aí eles venderam José. Ou seja, trocaram a vida de José por dinheiro. E aí José foi embora e os pais não viram mais José e os irmãos. E assim os irmãos ficaram muito felizes com isso. José reclamou. José ficou triste, amargurado. Ele deve ter ficado triste, porque ele ficou longe dos seus pais, dos seus irmãos. Mas em nenhum momento José fica com raiva. José se mostra frustrado, bravo, xingando, querendo brigar com tudo. Não. José aceita e vai. E aí ele acaba se virando, né, o servo de Potifar. Potifar era uma das pessoas mais importantes, né, que trabalhavam ali com Faraó. Faraó era o rei do Egito. Então, Potifar era uma pessoa muito importante. E aí, José estava trabalhando para Potifar. E a mulher de Potifar gostou de José de todas as formas e queria namorar com José, queria ficar com José. Só que José era muito temente a Deus. Ele obedecia aos seus mandamentos. Ele fazia tudo o que Deus mandava. E por ter um coração muito limpo e muito bom, ele não aceitou. Porque a mulher de Potifar era casada com Potifar, né? Então não podia. Mesmo assim, né? Ela tentou de todas as formas e ela não conseguiu. Sabe o que ela fez? Ela mexeu os pauzinhos ali e ela acabou criando coisas para condenar José. E mostrou tudo isso para Potifar. Pegou umas roupas dele mostrando que eles tinham tido um relacionamento. E era mentira. E aí com isso Potifar ficou tão bravo, mandou prender José. E lá foi José ser preso, gente. Vocês acreditam nisso? José não tinha feito nada e foi preso. Que injustiça, né? José reclamou? José falou, que raiva, que vida ruim? Claro que não. José, mesmo assim, obedeceu o que a lei pedia e ficou lá na prisão. Ali ele conheceu 2 pessoas, né? E ali naqueles tempos, as pessoas sonhavam com coisas e queriam que as pessoas interpretassem. Só quem tivesse muita sabedoria podia interpretar. José
tinha esse dom, Deus tinha dado esse dom para ele, né, de interpretar, né, de entender os sonhos. E aí ele acabou, né, interpretando, entendendo o sonho dessas duas pessoas, e tudo isso aconteceu. Quando uma delas foi embora, saiu da prisão, José virou para ela e falou assim: ai, por favor, não se esqueça de mim, lembre-se de mim quando estiver com Faraó, né, não se esqueça aqui de mim. E foi, e passou-se um tempo. E aquela pessoa que estava presa estava trabalhando para Faraó, né? E aí, com isso, Faraó teve um sonho muito doido, gente, muito doido, de umas vacas gordas, umas vacas magras. Depois vocês leem direitinho ali. E aí, o que acontece? Eles pedem, né, para os seus sábios, para as pessoas que estão ali trabalhando para ele, interpretarem esse sonho. Gente, vocês acreditam que ninguém soube interpretar isso? Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia do que se tratava, ninguém acertava. Aí, lembra daquela pessoa que estava lá com José na prisão? Ele estava trabalhando e falou: eu conheço uma pessoa, né, que sabe interpretar. Ele interpretou um sonho meu e realmente aconteceu. Faraó pediu que ele fosse buscar e ele trouxe José até a presença dele. E aí ele contou sobre isso. Mas assim, gente, José não interpretou um sonho falando o que ele pensava. Ele sempre buscou Deus, né? E Deus direcionou o que tinha acontecido nesse sonho. E realmente aconteceu. Só que quando Deus ajudou, né, José a interpretar, Deus também deu como se fosse um plano, uma ação para fazer baseado nesse sonho. Olha, vai acontecer uma seca muito grande. Porém, eu tenho exatamente o que fazer. E aí José desenhou para Faraó tudo isso. Gente, e não é que aconteceu? Com tudo isso, José foi muito enaltecido. E aí Faraó colocou ele num cargo muito importante, como se fosse governador. Sabe, o governador de Egito? Então a gente não tem aqui em São Paulo o prefeito de São Paulo, o governador que está acima. Então, e aí tem o presidente? É a mesma coisa. Então tinha Faraó e aqui José, um cargo importantíssimo. Olha só, José não reclamou, José não blasfemou, José não fez nada, né, para reclamar e falar palavras ruins. Muito pelo contrário, ele teve humildade porque ele sabia que Deus tinha planos sobre a vida dele. E ele aceitou tudo isso com muita calma, com muita paciência. Como eu estava falando para vocês, lembra que José interpretou que teria uma seca muito grande no Egito? Isso começou a acontecer. E aí a família dele, né, Jacó e seus irmãos, começaram a passar muita fome, muita fome. José não podia ter falado assim: problema de vocês me venderam, agora se vira. José não fez isso, gente. José foi até eles, trouxe eles para cá e pôde dar, né, pôde abençoá-los com isso, né? Abençoou com comida, abençoou com casa, tudo isso conversando, claro, com Faraó, e Faraó aprovou tudo isso. Olha só que coisa mais doida. José foi vendido por seus irmãos e foi quando chegou no momento que José podia simplesmente falar: se vira, ele fez o contrário. Ele juntou a família dele e ele abençoou a família dele no momento que eles precisavam. O pai, né, Jacó, morreu e José pôde dar, né, um enterro para o pai dele muito bom, né, muito grandioso, né, segundo as tradições naquela época de Egito. Jacó poderia ter morrido sozinho porque não tinha o que comer, mas José trouxe para ele. Olha que história mais linda. O que essa história de José nos mostra? Duas coisas. Primeira, que José é uma pessoa humilde, é uma pessoa paciente, porque ele soube, hein, gente, esperar. Porque aconteceram muitas coisas ruins com ele e em nenhum momento ele ficou desesperado. Ou seja, José tinha dentro do seu coração um fruto muito lindo chamado mansidão. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele e com isso ele soube entender tudo o que acontecia de ruim, porque ele sabia que Deus tinha um plano para ele. Ele teve paciência, ele teve calma. E esse, gente, é um dos frutos que na Bíblia fala que é um dos mais importantes, é uma das qualidades mais importantes.
Porque você pode simplesmente brigar, você pode se irritar, você pode simplesmente ficar, né, amargurado com tudo que acontece e falar só coisa ruim. Porém, o mais bacana de tudo isso é você entender o que está acontecendo, colocar nas mãos de Deus, entender que Deus tem um plano sobre isso e pedir: Papai do céu, coloque calmaria no meu coração, coloque paz no meu coração. Isso é uma coisa. O segundo, lembra que eu falei que José não podia se irritar? José não podia falar coisas ruins? Quando ele trouxe a família dele para morar perto dele, ele não podia falar tudo o que ele pensava sobre isso? José não fez. Em nenhum momento José apontou dedos. Sabe o que José teve? Domínio próprio. Esse é o último, né, e o segundo nosso hoje aqui. Ele soube dominar as emoções dele. Ele soube dominar, né, a raiva que ele podia até estar sentindo, mas com o Espírito Santo dentro dele, ele soube e ele entendeu tudo isso. E ele não adiantava ele mostrar para os irmãos dele de forma errada. Ele mostrou para os irmãos que ele era uma pessoa boa. Ele mostrou para os irmãos que ele tinha humildade. E sem pisar em ninguém. E sem blasfemar. O que é blasfemar? É falar mal. Sem falar mal de ninguém. Sem se irritar. Sem xingar. Ele chegou, né, numa posição muito grande lá no Egito. Gente, que coisa mais legal é você poder passar pela vida, né? E passando por cada momento da sua vida, entendendo que Deus sempre tem um plano na sua vida. E que o seu coração precisa estar cheio desses frutos. Lembram de todos? Amor, alegria, estar sempre alegre, paz, ter paz no coração, longanimidade, ter um longo ânimo, né? Benignidade, bondade, ou seja, né? Ser generoso, estar o tempo todo atento, mansidão e domínio próprio. São 8 frutos que a gente precisa pedir para o Papai do Céu. Por favor, Papai do Céu, coloque no nosso coração e que a gente saiba sempre trabalhar com eles. Como que eu posso trabalhar com mansidão? Como que pode ser mansidão no meu coração? Quando alguém vier falar algo que eu não goste, em vez de eu falar, retrucar na lata, né? Falar o que eu penso, eu respiro e peço para o Papai do Céu me ajudar a ter calma para responder. E responder, gente, sem agredir ninguém. Controla a emoção e respira e simplesmente, né, responda para a pessoa, mas seguindo o coração, né? Pedindo para que Deus te inspire, te dê sabedoria para falar. Sempre, sempre, sempre. Peça sempre para o Papai do Céu ajudar vocês. Não briguem, não xinguem, não desobedeçam, não batam em ninguém. Gente, a gente precisa falar sempre a verdade. A gente precisa respeitar as pessoas. A gente precisa sempre ter um coração cheio, cheio, cheio de Deus. Combinados? Todos vocês entenderam que a partir de agora, gente, além da gente, né? Porque Cristo morreu por nós, lembram que Cristo morreu por nós? E através da morte dele, ele tá trabalhando na nossa vida diariamente. Tem dias que a gente vai conseguir fazer tudo? Tem dias que a gente não vai conseguir. E não tem problema. O que não pode é você esquecer de Deus. Não esqueça, gente, peça sempre pro Papai do Céu estar ali no seu coração e ajudar a tomar as melhores ações. Beleza? Entendidos? E agora eu tenho uma novidade para falar para vocês. Eu não podia falar, mas eu vou falar. Depois as pros vão tudo falar assim. Não era para falar, mas dia 11, ou seja, daqui 2 domingos, a gente vai fazer um encontro nosso lá na igreja, lá de carro. Quem teve lá na igreja de carro, levanta a mão. Então, gente, a gente quer convidar vocês pra gente fazer esse encontro, pra gente fechar essa nossa história. Topam? Fala pro papai, fala pra mamãe que dia 11 de julho, 10 horas da manhã, a gente se vê lá na igreja, dentro do carro, de máscara, com muito álcool em gel. Beleza? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Ixi, qual será o próximo episódio? Qual será a próxima série que a gente vai falar?
só daqui algum tempinho a gente fala, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi, crianças. Gostaram da história? Gostou, Aninha, da história? Oh, gostei. Muito legal a história. Ai, que legal, né? Então, foram 2 histórias, 2 temas, né? Que a tia Verô contou. Ai, ela conta muito legal. Eu gostei dela. Eu vou ficar mansa e vou ter domínio próprio. Ai, isso é muito bom. É bom mesmo, viu, crianças? Terem domínio próprio, viu? Ser manso. Manso. Que personagem foi manso? Olha lá, José foi manso quando ele perdoou os irmãos. É verdade, crianças. Então tá, gente. Que um domingo seja abençoado, que vocês façam as atividades e que tenham uma semana cheia da graça de Deus. Oh, tchau, crianças. Até mais. Um beijo, crianças. Tchau, tchau. Tchau, crianças.